a gente vai diretamente a Brasília, onde está a Luciene Landim. A gente conversa todos os dias nesse período eleitoral ao vivo, diretamente do Tribunal Superior Eleitoral. Luciene, muito bom dia para você, bem-vinda. Olá, Léo, bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes. Mais uma semana começando e a gente aqui da sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. E hoje a gente vai falar sobre um marco no calendário eleitoral, Léo. Começa hoje, vai até sexta-feira, a compilação dos códigos-fontes das urnas eletrônicas. E a gente fala muito nesse termo código-fonte, né? O que é isso? É um conjunto de comandos escritos em linguagem de programação de computador que dizem como os programas devem funcionar, como eles devem operar. E o TSE usa uma linguagem simples que fica muito mais fácil de entender. É similar a uma grande receita de bolo. E aqui a gente lembra aqueles bolos quilométricos que a gente costumava ver antigamente de forma mais frequente ali na comemoração de aniversário de cidades, né? Então estabelece regras para que os sistemas da urna eletrônica sempre façam as coisas da maneira correta. Por exemplo, para que quando quando o eleitor digitar ali o número de um candidato, essa opção de voto apareça, para que a tecla confirma funcione de maneira adequada e compute ali o voto do eleitor. Então, para que esses comandos sejam realmente aí operados da forma que devem. Todo aplicativo de celular, todo sistema operacional, todo site que a gente costuma acessar ali na internet tem um código de funcionamento. A diferença é que no caso da Justiça Eleitoral, esse código ele tem muito mais barreiras de segurança. Então, essa compilação dos códigos vai ser feita ao longo da semana e na sexta-feira vai haver a finalização desse processo. Eles vão ser lacrados, vão ficar guardadinhos aí, protegidos para o início de uma nova etapa nesse pleito, que é a preparação das urnas. E a expectativa é que na própria sexta-feira, ao fim desse processo, haja uma cerimônia oficial aqui na sede do TSE em Brasília, justamente para marcar aí esse período de lacração das urnas. Léo? Ô, Luciene, a gente sempre teve, assim, muita fake news em relação ao código-fonte nos últimos anos, né, de 5, 6 anos para cá. Muita fake news falando que o código-fonte pode ser alterado, que ninguém tem acesso, mas a história não é bem essa, né? Ele ficou disponível aí pelo menos por 1 ano para quem quisesse conferir esses códigos, não é isso? É isso, Léo. Esse código-fonte das urnas eletrônicas, ele é público. Ele ficou aberto aqui por um ano desde 2023, para que entidades pudessem fiscalizar e participar aí desse processo de autenticação. E antigamente, o código-fonte ele ficava disponível por 6 meses, somente 6 meses antes da eleição. Foi no pleito de 2022 que esse período foi ampliado pela Justiça Eleitoral por 1 ano, justamente para dar maior segurança e maior divulgação, maior publicidade a todo esse processo. Atualmente, 14 instituições são autorizadas a acompanhar a auditoria das urnas, dos sistemas eleitorais, que é essa etapa do código-fonte. São partidos políticos, universidades, o Congresso Nacional e até órgãos que representam a sociedade civil. Nos primeiros 9 meses desse atual processo, que é quando a gente tem esses dados aqui do Tribunal Superior Eleitoral, 4 entidades fiscalizaram o código-fonte das urnas, que fica, inclusive, numa sala de vidro aqui no térreo do TSE em Brasília. Representantes do Partido União Brasil, da Sociedade Brasileira de Computação, do Senado Federal e da Controladoria Geral da União.